Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de recozimento em caixa, dentro do nosso curso aqui de Tecnologia dos Metais, na nossa playlist de tratamentos térmicos. Acompanhe aí. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que acompanha aqui já o canal, ou caso você tenha chegado aqui agora também, para deixar um like aqui nesse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva aí, não custa nada, isso ajuda bastante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que o trabalho aqui seja recompensado, né, que eu consiga atingir cada vez um público maior. Vamos para a aula aqui. Hoje a gente vai falar do meu recozimento em caixa, né? O que é o meu recozimento em caixa, né? Às vezes é uma nomenclatura um pouquinho mais antiga, utilizada para quando eu tenho um tipo de recozimento, o qual eu estou preocupado com a superfície da minha amostra. Na nossa aula de introdução lá, a gente falou que a atmosfera que a gente está trabalhando, ela é muito importante. Por quê? Porque dependendo dessa atmosfera, eu posso favorecer um processo de oxidação que eu não desejo, né? Aqui nessa imagem, eu tenho aqui o caso da minha ferrugem. Então, o meu ferro ali, se eu estou numa atmosfera, por exemplo, com muito oxigênio, ele vai tender aqui a formar, né, uma ferrugem, um FeO ou Fe2O3 aqui, né? São os meus óxidos que eu acabo formando ali na superfície do meu ferro, né? Porque eu estou associando ali uma atmosfera com oxigênio, mais temperatura, eu estou favorecendo aqui a formação desse óxido. Então, o controle da atmosfera é o que a gente vai ver aqui no processo onde eu estou fazendo um recozimento em caixa. E por que a gente parte, por que é importante a gente ter esse controle? O meu carbono aqui, que é um dos principais elementos quando eu estou falando de aço, né? Normalmente a gente vai classificando o aço ali pela quantidade de carbono, ele é muito importante porque eu vou, a minha propriedade mecânica, ali, a propriedade que eu vou obter no meu material, ele vai ser completamente dependente da minha composição química, né? Aqui nesse gráfico a gente está vendo aqui a minha resistência pelo meu teor de carbono, né? Ó, a minha tensão de escoamento e a minha tensão máxima. Então, para um aço com 0,2% de carbono, eu tenho esse patamar de tensão de escoamento, e à medida que eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, eu vou aumentando também a minha tensão de escoamento, enquanto na parte de ductilidade eu tenho um comportamento oposto, né? A minha redução de área, ela reduz, e o meu alongamento também, ele reduz quando eu estou querendo muito carbono, né? Aqui não tem nem certo nem errado, mas vai depender de qual tipo de aplicação que você quer. Se você quer uma superfície qual você tem um aço com 0,8% de carbono, porque você está desejando essas propriedades e essa deformação aqui, esse alongamento aqui não é um problema para você, ok. Mas se eu estou aqui, por exemplo, eu estou almejando esse tipo de propriedade, né? Aí eu tenho ali a minha engrenagem ali, né? Vamos fingir que isso aqui é uma engrenagem, né? Aí eu quero garantir que a superfície aqui dessa engrenagem, ele tenha esse tipo de dureza. Se eu estou numa atmosfera ali, a qual é uma atmosfera, por exemplo, oxidante, ou descarbonatante, que a gente chama, se essa superfície aqui, ela perder, por exemplo, 0,2% de carbono, mesmo que seja por um tamanho pequeno, digamos assim, 1 milímetro, essa superfície aqui eu vou ter 0,6% de carbono, né? Então, numa distância de 1 milímetro aqui da minha superfície, por exemplo, eu vou ter uma propriedade que antes era de 1.000 de tensão de resistência, até uma propriedade que foi para 800. Então, eu vou ter uma redução ali da minha resistência nessa parte superficial. E eu não quero isso, eu quero manter a superfície ali, em geral, do meu material intacta, né? Se isso, assim, obviamente, a gente vai ver posteriormente que a gente realiza alguns tratamentos também com a atmosfera controlada com o objetivo de alterar essa concentração. Mas aqui a gente está pensando que a gente não quer alterar a composição química do meu metal à medida que eu estou realizando o meu tratamento. Então, a minha superfície aqui de um equipamento, ele vai desempenhar, deixa eu apagar isso aqui, ele vai desempenhar um papel importante ali quando eu estou aplicando ele, né? Porque é o primeiro contato que eu vou ter ali com outras peças, ou até com processo de corrosão, ou algum outro processo de falha. Então, eu tenho que ter uma atenção maior aqui no controle dessa superfície. Uma forma de eu realizar esse controle é realizando ali, por exemplo, quando eu quero ter o meu recozimento em caixa, onde eu vou ter, vou prestar atenção mais de como está ocorrendo essa interação da superfície do meu equipamento com a atmosfera onde eu estou realizando esse processamento. Aqui, tanto as minhas reações envolvendo o meu carbono das minhas peças, né, tratando ali como oxidação do meu material, eles vão decorrer ali da presença de gases no interior do meu forno. Então, eu tenho que ter isso bem controlado, né, a depender, obviamente, de qual tipo de peça que a gente está querendo aplicar. Então, muitas vezes,
eu ter um forno de atmosfera controlada tende a ser algo caro, porque, né, eu tenho que, às vezes, colocar ali nitrogênio, eu vou ter que ir adicionando quanto de cada gás que eu vou ter ali naquela superfície, e muitas vezes esse preço desse forno com atmosfera controlada não se paga a depender do material que você está trabalhando. Então, nem todo metal ele vai precisar de uma atmosfera controlada. Então, por exemplo, se eu estou utilizando ali um metal que eu vou depois usinar, por exemplo, para que eu vou dar? Beleza, eu vou ter uma alteração microestrutural na superfície dessa peça. Pô, mas quando eu vou usinar aquele metal depois, essa superfície, ela basicamente ela vai ser retirada do meu metal. Então, eu não preciso me preocupar tanto caso eu venha fazer uma usinagem depois, porque eu sei que aquela superfície ali, ela vai ser extraída depois. Ou se for um caso ali que eu venha gerar uma oxidação e depois ela consegue ser retirada só com a limpeza daquela superfície, se isso aí não vai atrapalhar a aplicação daquela peça, também não tem muito problema ocorrer esse processo de oxidação. Porém, se eu estou querendo garantir ali que eu não tenho uma descarbonatação, eu vou ter que controlar ali a minha relação de gases CO e CO2, né? Eu tenho aqui o meu gás CO barra CO2, eu tenho que garantir ali uma relação ali para que eu não tenha a descarbonatação, assim como a minha relação de vapor também tem que ser controlada. Então, a gente vai sempre optar para controlar aqui o meu potencial de oxigênio, que a gente chama, né? E também de carbono, né? Que é essa relação ali de vapor de H2O, a quantidade ali de monóxido de carbono. E uma outra forma que a gente tem aqui é o emprego de materiais de empacotamento. O que é isso? Eu vou botar um material ali de empacotamento na superfície dessa minha estrutura, esse material de empacotamento, ele vai atuar ali como uma barreira, ou vai uma superfície ali que vai impedir a oxidação desse metal. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, aqui eu tenho as faixas aproximadas de emprego de meios de empacotamento. E aqui a gente já consegue ver, por exemplo, alguns meios de empacotamento. Por exemplo, o meu carvão vegetal. Se eu adiciono ali um carvão vegetal na superfície da minha peça, né? E aqui eu tenho qual que é a reação, né? Como que vai interagir com esse meio. Se eu, por exemplo, adicionar carvão vegetal nessa superfície, aí aqui eu tenho as faixas de temperatura ao qual eu posso trabalhar. Por exemplo, se eu estou querendo manter neutro, eu não quero nem alterar a superfície positivamente nem negativamente em termos de carbono, eu vou ter que atuar aqui nessa faixa de temperatura, até 850 graus Celsius, por exemplo. Aí aqui o coque de piche, eu também tenho uma limitação de temperatura. Eu vou ter que estar utilizando ele em 930 até 1100. Por quê? Porque se eu estou utilizando aqui uma temperatura maior, eu vou, na verdade, realizar uma carbonatação. A gente vai ver em outra parte desse curso aqui que isso aí vai ser um tratamento termoquímico, né? Eu vou adicionar carbono na superfície. Então, um método aqui de proteger é esse meio de empacotamento, mas esse meio de empacotamento ele tem que estar com a regulagem ali da temperatura, né, com todas essas variações bem controladas. Por exemplo, aqui a areia, eu tenho que utilizar até 850 graus. A alumina fundida, eu já posso utilizar aqui, né, para maior quantidade. Porém, isso tudo, obviamente, a gente tem um custo. Ó. O cavacos de ferro fundido, ele vai tender ali a carbonetar. Né? Aí aqui já os cavacos de ferro fundidos usados, se eu estou usando aqui a uma baixa temperatura, ele vai ter uma tendência de descarbonatação, enquanto a mica, né, que aqui é uma partícula cerâmica, ele também vai ter uma tendência de descarbonatação. Então, eu tenho esse método, e esse método ele tem que ser bem controlado para eu garantir que eu não vou carbonetar nem descarbonetar. Vou ter que, para manter ele neutro, né, eu vou ter que estar sempre procurando atuar nessa faixa aqui da minha região rachurada. E uma outra forma aqui que a gente tem para controlar, para que eu evitar, por exemplo, essa descarbonatação, essa alteração da minha superfície, é utilizando aqui o que a gente chama de sais fundidos. Então, eu vou pegar um banho de sal, por exemplo, e esse banho de sal ele vai ser o meu meio onde eu vou realizar esse recozimento. Então, eu vou pegar esse sal, que ele vai ter um potencial ali de oxigênio e carbono controlado, né, que eu já vou querer utilizar ele, principalmente quando eu estou falando de grandes produções, né, que eu vou estar trabalhando ali com uma maior quantidade de material. Aí eu vou pegar, eu vou fundir esse sal, ou seja, esse sal ele vai continuar líquido a uma temperatura consideravelmente elevada, e eu vou realizar esse tratamento dentro desse sal fundido. Essa peça que a gente está vendo isso. Essa peça aqui, eu tenho o meu banho líquido aqui de sal fundido, aí eu vou pegar essa peça e vou deixar ela ali dentro daquele banho líquido durante um tempo. Como o meu contato ali vai ser no meu sal fundido com a minha peça, eu não vou ter uma superfície ali onde vai ocorrer a oxidação, né? Até porque esse oxigênio, esse carbono aqui, eles já estão controlados nesse processo de quando eu estou utilizando sal fundido. E, então, né, em geral, gente, essas aí são as principais formas que eu tenho de controlar essa superfície, de controlar esse meio, para eu garantir que eu não estou nem carbonetando, nem descarbonetando essa minha peça que eu estou realizando esse recozimento.
Aqui, a gente já usou essa tabela uma vez na aula de introdução aqui a tratamentos térmicos, mas aqui a gente pode ver com um pouquinho mais de calma. Por exemplo, caso eu queira fazer uma superfície controlada, né, aqui eu tenho os gases que eu posso utilizar, aqui ó, o meu óxido de carbono, então eu vou controlar a quantidade de óxido de carbono na atmosfera. Então eu vou ter que, para garantir aqui uma porcentagem que é usualmente utilizada aqui para evitar a descarbonatação, eu tenho que garantir que até 34% dessa atmosfera seja de óxido de carbono, né? E que eu tenho as minhas reações, por exemplo, o monóxido de carbono, né? Monóxido de carbono, na verdade, ele vai reagir com o Fe e vai formar aqui a sementita mais o CO2, né? Aí, ou o meu monóxido de carbono vai reagir com o meu óxido de ferro e vai garantir que eu tenho aqui só o meu ferro. Essa reação aqui, ela vai ser levemente carbonetante, essa aqui vai ser levemente redutora, né? Mas não ali eu estou num limiar onde eu não estou trabalhando com um processamento que ele vai vai alterar muito a superfície do meu material. Aqui eu tenho outros gases, onde eu posso garantir aqui, por exemplo, aqui se eu usar esse gás, eu vou ter uma estrutura fortemente descarbonetante ou oxidante. Se eu tenho aqui um vapor de água até 22%, para eu evitar aqui a minha descarbonatação, eu vou ter que usar um baixo teor. O meu CO2 eu também tenho que usar um baixo teor para evitar a descarbonatação. O meu hidrogênio eu tenho um limite aqui de até 20%. Então, essas tabelas aqui, elas são úteis para eu ver quais são os meus limiares de controle para eu evitar a minha descarbonatação, considerando que eu estou realizando uma proteção gasosa, né? Aqui, por exemplo, quando eu vou utilizar um gás de metano, eu não quero ter esse gás metano, porque ele vai reagir aqui com o meu ferro, ele vai formar o meu Fe3C mais o meu hidrogênio, ou seja, ele vai ser fortemente carbonetante, eu não quero. A gente vai ver quando a gente estiver falando de tratamento termoquímico, um dos gases utilizados aqui para a gente fazer uma carbonetação é exatamente o CH4. O meu nitrogênio é um gás muito conhecido como para um meio de atmosfera inerte. Normalmente, quando a gente quer fazer qualquer coisa de atmosfera inerte, ou a gente quer ter um forno de atmosfera inerte, a gente vai tender a utilizar um meio onde eu tenho ali bastante nitrogênio para garantir que eu não vou ter nenhuma reação, né? Lembrando que esses processos todos aqui, eles têm um custo, né? Então, o seu equipamento, ele tem que garantir que ele é um material que justifica a utilização desse tipo de elemento. E o meu oxigênio, obviamente, eu quero evitar, porque eu não quero que o oxigênio reaja com o ferro, formando o meu óxido de ferro. Então, essa aqui é a reação que eu quero evitar, porque eu vou estar oxidando o meu material de forma completa, né? Então, ele vai tanto formar ali o meu oxigênio, e como ali depois eu posso fazer ainda um processo de descarbonatação na minha sementita. Eu vou ter um processo ali de oxidação, né, de corrosão, basicamente ali do meu material, muito completo. Enfim, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, né? E lembro novamente para deixar aquele like, se inscrever, ativa o sininho, dê uma olhada aí no nosso programa de membros também, caso você goste do conteúdo, você queira apoiar o canal de alguma forma. Tem planos ali a partir de R$5, você pode se tornar um apoiador mensal ou você pode apoiar também pontualmente, fazendo um Pix ou também pela ferramenta Valeu aí do YouTube. Eu espero vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.